Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Marta de Freitas. Ela é coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e Trabalhadora de Minas Gerais. E a gente vai falar sobre CIPA. Seja muito bem-vinda, Marta. Prazer conversar com você. Eu que agradeço, né, o convite, parabenizo todo o movimento sindical da região por essa brilhante iniciativa e que a gente possa, inclusive, divulgar aqui no Fórum e fazer mais escolas como essas, né? A gente precisa criar e aumentar os espaços dos trabalhadores. Eu que agradeço, Marta, e vou te dizer uma coisa que o meu telespectador de casa já sabe. Eu sou imensamente apaixonada por estar à frente desse programa enquanto jornalista responsável há quase 9 anos, que todas as semanas a gente está na TV Petrópolis e também na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube, falando sobre o trabalhador e sem financiamento do patrão. Então, aqui a gente pode, de verdade, falar todas as coisas, sem medo de perder o anunciante, sem medo de perder o financiamento, porque é todo trabalhador de Petrópolis, cada um com um pouquinho, que faz a gente acontecer enquanto programa. Mas vamos começar. Afinal de contas, para quem não sabe, não conhece, o que é a CIPA? A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes, que foi criada para os trabalhadores, né, para as empresas que têm um determinado número de empregados. Ela é bem antiga, né? A CIPA data antes da nossa CLT. Ela foi sugerida pela organização, quando foi criada a Organização Internacional do Trabalho, em 2021, já nasce com essa ideia da participação dos trabalhadores naquilo que é mais caro para ele, que é a sua saúde, que é a prevenção de acidentes. O Brasil só reconhece, né, a CIPA junto com a CLT, com a criação da CLT em 1944. Então, o Brasil é bem antigo, também no Brasil, a CIPA. Perfeito. E, na verdade, qual é a finalidade dessa comissão? A CIPA tem como finalidade a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas empresas. Ela tem como finalidade, é uma comissão paritária, composta por trabalhadores e representantes dos empregadores, do empregador, né, que juntos, né, eles vão fazer a prevenção e o cuidado da saúde do meio ambiente para prevenir as doenças e acidentes de trabalho. Certo. Quando a gente pensa em CIPA, nessa comissão, existe o que você está explicando para a gente, que são as questões de ordem teórica. Quando ela foi criada, qual a finalidade, quando foi estabelecida e tal. Mas, na prática, como é que funciona, ou como deveria funcionar dentro das empresas que precisam ter esta comissão? A CIPA, né, ela deveria funcionar, é uma comissão paritária, porque saúde e segurança interessa tanto os trabalhadores como o empresário. Uma empresa que mata muito, que ela acidenta muito, uma empresa que tem trabalhadores acidentados, ela também tem prejuízo, né? Você tem um prejuízo econômico, afastamento. A questão da imagem é muito importante, né? Hoje, mais do que nunca. Então, ela tem esse interesse do empregador também. O empregador é tão interessado como os trabalhadores, porque é a sua saúde, é a vida dos trabalhadores que está sendo ali discutida e mecanizada. No entanto, né, então ela deveria reunir periodicamente, uma vez por mês, em caso de acidentes graves e fatais, reuniões extraordinárias. Ela tem todo o processo eleitoral, os representantes dos trabalhadores são eleitos, tá? E é importante dizer isso, né, porque eles são eleitos pelos seus pares. Isso, o fato deles serem eleitos, isso garante estabilidade igual de dirigente sindical. Os cipeiros, né, eles têm estabilidade garantida durante o mandato, desde o momento que se inscreve, né, para participar do processo eleitoral, até um ano após o término do mandato, podendo ser reeleitos mais uma segunda vez. Então, é importante. Então, eu tenho
E a bancada patronal da empresa é indicada pelo patrão. Então, na prática, deveria ser uma reunião mensal, com reuniões, avaliações, investigações, inspeções no ambiente de trabalho. Essa é o que deveria funcionar na legislação, né? Mas, na prática, a gente sente muito hoje de ver que, a gente usa uma expressão, né, sindical, que os patrões ganharam a CIPA. Hoje a gente vê CIPAs que não funcionam, CIPAs que apenas estão no papel, né? E todos os trabalhadores, entre aspas, que foram eleitos, né, foram indicados pelo empregador e que fogem do espírito, né, do objetivo, que é da prevenção conjunta dos acidentes do trabalho. Então, nós temos grandes CIPAs funcionando, nós temos grandes sindicatos que atuam, que ajudam e que trabalham na formação, no treinamento de trabalhadores, né, na questão da formação de CIPA. Tem sindicatos que têm os acordos hoje, inclusive, a realização de seminários com cipeiros, é muito importante isso, estar no acordo coletivo, mas, infelizmente, nós temos muita CIPA controlada, né? É o controle social controlado. Quando a gente fala de controle social controlado, a gente aqui no programa, eu entrevistei um filósofo uma vez, o Emanuel, e ele falou que é quando o oprimido se torna opressor, né? Quando o próprio trabalhador de uma instituição entra para a CIPA, que deveria ter a finalidade de defender os direitos dos seus pares, como você bem falou, mas que no final das contas ele está lá apenas, mais uma vez, defendendo os interesses do patrão. E aí isso é muito estranho de perceber, muito doloroso de perceber, né? É muito sofrível. Isso traz uma perda da credibilidade da CIPA, isso traz uma falta de participação, de envolvimento dos outros trabalhadores, né? Um descrédito. A gente vê isso também ocorrendo nos conselhos estaduais, municipais de saúde, né? Que também tem a participação social, onde os delegados, os conselheiros, né, são indicados pelo prefeito, pelo secretário, por pessoas que não têm compromisso com a saúde geral, né, e também com a saúde do trabalhador ali. Então, essa é uma questão. Agora, tem um motivo, né, muito dessa apropriação, dessa tomada indevida do empregador. Como o cipeiro tem estabilidade durante o seu mandato, e mais um ano, esse medo da instabilidade no emprego é algo muito pesado para o empregador, né? Ele não gosta de estabilidade. Então, ele tenta colocar pessoas, né, que fazem o jogo. A mesma questão é a própria questão das reivindicações. As condições de trabalho nossas ainda estão muito aquém do ideal. A gente vê aí na região, do pouco que eu conheço, nessa região onde a gente tem grandes fábricas, pequenas, micros e grandes fábricas de tecelagem, né, produção de confecção, e que as condições não são adequadas. Então, um bom cipeiro ele vai exigir, ele vai levar, vai negociar melhorias das condições de trabalho. E há esse medo, né? Quando, na verdade, é uma falta de... O empregador vê isso como custo e não vê isso como investimento na melhoria da qualidade de vida dos seus empregados, mas que isso também vai trazer para ele uma maior produtividade. Quando se trabalha com medo, produz pouco. A rotatividade é alta, então ele tem uma série de questões. Então, esse medo aí, né, de cooptar a CIPA, de ter a CIPA na sua mão, vem muito nessa questão da estabilidade. Uma outra questão é o próprio medo de que esse cipeiro, porque costuma ser, né, um caminho tradicional, o bom cipeiro, ele entra na CIPA, vê as demandas, vê as dificuldades, procura os sindicatos, ou já tem o apoio do sindicato, e, de uma certa forma, ele acaba migrando também como dirigente sindical. Eu conheço muitos bons cipeiros que hoje são excelentes diretores de sindicatos, inclusive alguns chegaram à presidência, né? A gente conhece casos aí na região de Petrópolis também, os que viraram presidentes do sindicato, e traz no bojo a reivindicação da melhoria das qualidades de vida dos trabalhadores, da saúde, da segurança. Então, há esse medo empresarial, que é um medo que eu acho que não deveria ocorrer, sabe? Porque deveria ter esse processo de avaliação, que quanto menor a incidência de acidentes e melhor a qualidade de vida do trabalhador ali no seu ambiente de trabalho e também fora dele,
melhor a gente tem produtividade. A gente aqui tem que defender o trabalhador. É o meu papel estar aqui levantando pautas. Mas a gente também entende que as empresas existem, que elas precisam ter produtividade, que elas precisam ter lucro para então conseguir remunerar melhor os seus trabalhadores. Quando a gente vê uma empresa que não cuida de seus trabalhadores, automaticamente a gente já pode dizer que ela não está cuidando do seu próprio patrimônio empresarial. E que é uma grande imbecilidade esse movimento de não perceber o trabalhador como quem está fazendo a empresa de verdade acontecer e produzir. Ou seja, é tudo muito estranho, né, Marta? A gente chegou num grau de percepções equivocadas, e aí a CIPA entra junto nesse contexto. Esse é um dos grandes dramas que a gente tem. Quer dizer, eu, em mesas de negociação, ao longo da minha história profissional, trajetória de vida, você fala que se tem uma coisa que patrões e empregados e trabalhadores têm em comum, é a luta por melhoria da qualidade de vida, melhoria da segurança e da saúde. E essa negativa, né, ela leva e a gente está assistindo isso nesse momento, né, um ataque nesse período, né, um ataque imenso às normas regulamentadoras, às medidas de proteção adotadas há muito tempo, como se isso, e com o discurso de que isso traz custo, de que isso dificulta a gestão empresarial, quando, na verdade, isso está trazendo morte, nunca houve tanta morte, tanto adoecimento, principalmente de 2020 para cá, e não é Covid, né? Covid também contribuiu, mas acidentes graves, acidentes fatais, acidentes com mutilação, afastamentos, né, durante muito período, e a gente vê na contramão da história as entidades patronais lutando para flexibilizar a legislação, junto com esse desgoverno, flexibilizando toda a legislação de saúde e segurança, aumentando a desproteção dos trabalhadores. A gente tem algumas normas importantes, né, que ainda não conseguiram ser de fato efetivadas. E, ao mesmo tempo, isso é um papel, uma cobrança, porque o CIPEiro, né, ele tem como papel também, como obrigação, exigir o cumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. E muitas vezes é negado a esse CIPEiro o conhecimento dessas normas, o conhecimento, a formação e informação para que ele possa, de fato, lutar aí e exigir melhoria das condições de trabalho. Então, nós estamos num momento de muita contradição, né? E momentos que retiram direitos de trabalhadores e colocam em risco os trabalhadores. A gente falou do que é a CIPA, da importância, e uma das grandes questões é que empresas de médio porte têm a semana da CIPA, né? Em que são realizadas atividades, eventos e palestras, e aí eu trago até um pouco da minha experiência. Eu trabalhei numa editora aqui em Petrópolis, foi o meu único trabalho numa empresa de grande porte. Fora isso, eu trabalho com comunicação em pequenas empresas e agora sou microempreendedora individual. A gente fala sempre aqui, é a pejotização do profissional, né? A gente finge que é empresário, na verdade é só trabalhador sem CLT. E aí, quando estive na editora Vozes como assessora de imprensa, eu participava das semanas. E aí, muitos trabalhadores, às vezes, acham que é perda de tempo, que tem que parar o trabalho para ir naquela coisa e tal, e não percebem a importância dos próprios eventos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse momento em que as empresas promovem as CIPAs, esses encontros e essas falas sobre a qualidade do trabalhador e a importância real disso no dia a dia. Primeiro, né, acho que a gente tem que colocar, porque toda empresa ela tem obrigação de ter um programa, de ter uma pessoa responsável por saúde e segurança do trabalho. A pequena empresa, a microempresa, as CIPAs são obrigadas, as empresas são obrigadas a ter CIPA a partir de 20 trabalhadores, de maneira geral, e para alguns segmentos, como a mineração, a partir de 15 trabalhadores. Então, alguns negócios, mas na maioria é 20, a partir de 20 trabalhadores. As empresas que não têm, que têm abaixo de 20 empregados, elas são obrigadas a ter um sindicato para cuidar, para trabalhar na questão da saúde e segurança. E todas as empresas têm que fazer a semana interna de prevenção de acidente de trabalho.
consta na NR15, na NR5, a norma regulamentadora do CIPA, que a CIPAT ela tem que tratar dos riscos a que os trabalhadores estão expostos, dos mecanismos e medidas que a empresa adota. E aí eu vou concordar com os trabalhadores que não querem lá aparecer, porque o que aparece na CIPA? Acidente do lar, acidente de trânsito, alcoolismo, não trata das questões efetivas, dos riscos que eles estão expostos. Então, quando você vê, né, grandes empresas, às vezes trazem pessoas fantásticas. É importante falar de acidente de trânsito, acidente do lar, acidente, a questão do alcoolismo, de uso de outras drogas, mas tudo isso tenta colocar, né, e a forma que é abordada, que o culpado é o trabalhador, é o seu familiar que não se cuidou. É culpabilizar a vítima. E quando, na verdade, ele está ali num local que tem um ambiente que não propicia nada daquilo que ele está falando, né? Que a empresa está falando. Uma outra questão, né? Então, essa questão, é importante a gente registrar que a nossa legislação brasileira baniu do seu arcabouço jurídico a expressão ato inseguro. Em abril de 2009, não existe mais a expressão de ato inseguro. Até então, se dividia a questão de análise de acidente em ato inseguro ou condição insegura. Ato inseguro é quando o trabalhador fez besteira. E condição insegura é quando o ambiente de trabalho é inadequado. E a gente escuta ainda nessas simpates, né, a questão do ato inseguro. Alguns mais modernos dizem que agora é ato comportamental, quer dizer, é o comportamento do trabalhador inadequado que causou o acidente do trabalho. Então, olha, você define regras, dá equipamentos de proteção, exige produção, tudo isso é incompatível com a segurança. Tem determinados processos, tem determinadas condições de trabalho que não dá para usar EPI, você tem que mudar o ambiente de trabalho. E aí dá um EPI que exige uma produção e o trabalhador não dá conta. Então, tudo isso leva esse trabalhador, finge que houve, e é contra, mas quando a gente vai apurar, ele não é contra porque ele não quer informação, ele não quer participar. É porque o que está sendo falado lá não corresponde à realidade. Existe uma outra questão também, que causa muito sofrimento. É você ser informado que existe um risco, que aquilo pode causar um dano, um adoecimento, e que a empresa nada faz. Que apenas se limita a dizer que tem risco, mas que ela não pode fazer nada, ou que ela simplesmente omite o que ela vai fazer, o que ela tem que fazer. Não tem nada mais doído do que mais doloroso, que causa mais sofrimento, você saber que está exposto a um risco, isso pode causar um dano à sua saúde, um dano para a sua vida, e ser obrigado a trabalhar, ser premido pelo medo do desemprego, e não tem. Então, determinadas verdades não nos interessam. Então, essa é a omissão. Quando você vê eleição de CIPA que não aparece candidato, é porque é uma CIPA controlada. O trabalhador não tem vergonha na cara, tem compromisso, ele não vai se candidatar sabendo que não terá condição de melhorar os ambientes de trabalho. O trabalhador é um bom político, é um político honesto, ele não vai lá fazer papel de mesa. Quando você vê trabalhador dizendo que aquelas reuniões não contribuem com nada, também não vai. Eu quero só dar um exemplo, fugindo totalmente aqui, né, do público, né, mas deve acontecer, negócio. Eu peguei agora recentemente, né, agora é muito comum nas empresas ter o DDS, Diário de Segurança, né, Diário de Segurança Diário, DDS. E aí você tem trabalhadores que trabalham expostos à radiação ionizante, da área de saúde, com raio-x, com arco cirúrgico e uma série de medicamentos, né, com radiação para tratamento de câncer, e aí você diz que treinou os trabalhadores num diálogo de segurança que é de 10 minutos. Para me trabalhar com algo com extremo risco, isso vale para máquinas e equipamentos, não é uma fala, um bate-papo de 10 minutos que pode dizer que é treinamento. Se existe treinamentos, às vezes, de meses, ou treinamentos, retreinamento. Então, isso leva esse trabalhador a se omitir. O medo também, né? Saber que a informação, porque ele conhece, ninguém melhor que o trabalhador sabe dos riscos que ele está exposto. E muitas vezes, melhor ainda, ele sabe, na maioria das vezes, ele sabe não só dos riscos, mas o que é preciso fazer para melhorar. E quando ele não vê essa possibilidade, o trabalho que deveria ser fonte de prazer torna fonte de sofrimento.
E esse trabalhador, por isso, recusa ir na CIPAT, recusa, finge de besta, né, lá nos diálogos de segurança, porque sabe que aquilo é só para constar ali e preencher papel. Né? Perfeito. A gente está chegando, caminhando para o final do nosso bate-papo, e aí, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a relação da CIPA com a aposentadoria especial. Existe algum tipo de relação? Sim, porque cabe ao trabalhador fazer cumprir todas as normas de segurança. E dentro dessas normas, né, eles têm a questão dos levantamentos ambientais, do levantamento das condições ambientais, que podem gerar, né, ser caracterizados como trabalho especial. Então, hoje, o trabalhador para aposentar, ele precisa, né, na questão especial, a empresa tem que emitir o famoso PPP, um programa, um perfil profissiográfico previdenciário. Também pode ser programa para agradar o patrão também, sabe? Porque a gente vê os PPP que não tem nada, né? Mas aí, o cipeiro atuante, o cipeiro que participa, ele vai acompanhar os levantamentos ambientais, ele vai saber o que foi medido, o que foi avaliado, se foi avaliado corretamente, vai comunicar para o sindicato, tem um povo aqui andando com equipamentos esquisitos, estão medindo, mas estão mandando desligar as máquinas, que é muito comum. Então, ele vai dizer... Então, esses levantamentos ambientais que tiveram a fiscalização, o acompanhamento dos trabalhadores, e que reflete a condição real de trabalho, pode possibilitar que trabalhadores venham se beneficiar das aposentadorias especiais, apesar de todas as mudanças que tiveram, que dificulta muito. Então, é fundamental isso, mas é também fundamental, né, não só a aposentadoria. A gente vê muito essa questão dos levantamentos ambientais para fins de aposentadoria, mas a questão dos levantamentos ambientais, as informações que são repassadas para o INSS, elas são fundamentais também para a caracterização de doenças, para a caracterização de benefícios, ou para a readaptação do trabalhador. Porque se o cipeiro conhece o ambiente de trabalho, sabe o que foi levantado, como é que eu vou colocar um trabalhador, né, que tem um problema respiratório num local que tem poeira? Então, e muitas vezes o INSS dá alta para esse trabalhador devolvendo. Então, o cipeiro, né, pode, conhecendo o ambiente, ele pode, tanto isso ser um indicativo que ali precisa ter uma melhoria do ambiente de trabalho, ali tem direito, porque é um trabalho especial, exposto a poeira, ruído, a radiações, mas também que ali caracteriza o nexo, que a gente fala de nexo causal, do trabalho com a doença, do trabalho com o afastamento. Então, o cipeiro, né, ele não só assim, não só a questão da aposentadoria especial, ele é também um agente de fiscalização para a questão dos benefícios previdenciários, que cada vez está ficando mais caro para os trabalhadores, mais escasso. Então, ele é importante ele ter essa participação aí, tá? Porque na lei de 8.203, que trata da CIPA, trata da Previdência Social, ela diz que cabe à empresa cumprir todas as normas de saúde e segurança do trabalho, podendo, inclusive, se não cumprir, causar dano ao trabalhador, ter que ressarcir a Previdência Social. Então, o cipeiro tem esse papel aí fundamental. Eu só queria colocar uma última coisa, né, pelo tempo, é que saiu ano passado, dentro desse desmonte aí da legislação trabalhista, da legislação previdenciária, em outubro do ano passado, saiu uma nova norma regulamentadora. E é preciso que a gente olhe com muito cuidado, com muito atento, porque ela diminuiu o número de cipeiros. Ela diminuiu, né, o número que compõe a CIPA, o número de cipeiros, tanto patronais como de trabalhadores, ela diminuiu. E isso é fundamental, porque as CIPAs que estão em vigor até outubro desse ano, elas não podem ter o seu número reduzido. Elas têm que manter o mesmo número. E a gente lutar para que realmente haja mudanças e cumprimentos, né, de uma CIPA efetiva, que cumpre o seu papel de proteção dos trabalhadores. A CIPA é a nossa organização, o local de trabalho prevista numa lei e que precisa ser cumprida. Perfeito. Marta, muitíssimo agradecida por tudo que você compartilhou com a gente. Tenho certeza que foi muito útil para quem assistiu a gente de casa. Obrigada, foi um imenso prazer conversar com você.
Eu que agradeço a você, em especial, Carlos, e a todo o movimento sindical por essa belíssima iniciativa, né? Os companheiros aí, sindicalistas, e os trabalhadores em especiais que buscam, através do seu programa, da sua contribuição aí, para a melhoria da qualidade de vida de todos nós. Uma boa vida para todos nós. Para nós. Você de casa, agradeço por mais esse programa e a gente volta em breve com o novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Um abraço.